João vai lançar ali. Enquanto isso, vou fazer uma breve oração para a gente dar início à aula. Senhor, muito obrigado por esse dia, Pai, que podemos estar aqui unidos, celebrando o dia do Senhor, a igreja, em comunhão, Pai, aprendendo da Tua palavra, que ela possa achar lugar no nosso coração e mudar a nossa maneira de viver, que a gente possa ter uma vida cada vez mais piedosa, mais adequada às Tuas leis, aos Teus mandamentos, sempre trazendo glória para o Teu nome, Pai. Que o Senhor esteja abençoando esse momento de estudo também, seja um momento não só de aprendizado, mas também de aplicação prática na nossa vida, tudo isso para a honra e glória do nome de Cristo. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Até, eu acho que o Fernando hoje para a pregação levou em consideração alguns temas que a gente vai abordar na aula, tem muita coisa em comum. A gente vai tratar na sessão 15, no capítulo 15, sessão 2, né, da confissão de fé. Eu vou começar até nessa sessão. A gente está falando sobre arrependimento para a vida. Na aula passada, o Rafael já entrou no tema, né? Abordou ali a primeira parte da sessão, falando sobre o tema. Eu queria até retornar um pouco, como são duas sessões que são muito ligadas uma com a outra. Ele falou algumas coisas que de repente eu vou repetir aqui, e vou entrar um pouquinho na sessão que ele deu, ele entrou um pouquinho nessa sessão também. Eu queria primeiro fazer um apanhado do que não seria esse arrependimento para a vida. Antes da gente entrar na questão do que é o arrependimento para a vida, o que não seria, bem especificamente, coisas que a gente encontra no nosso dia a dia, em teologias que a gente encontra no nosso dia a dia, a gente como igreja, como cristãos no país que a gente vive. Então é importante, né, a gente pontuar em primeiro lugar o que é o arrependimento de acordo com a Bíblia, né, de acordo com os nossos símbolos de fé, e em relação a duas outras linhas que a gente tem muito fortes no país, né, que é a linha, digamos, católica, que por mais que muitos não professem a fé católica, acabam tendo essa ideia e essa influência do catolicismo, mesmo não cristão, do que é um arrependimento, de que é se arrepender, e também da visão arminiana, né, que é dentro da igreja evangélica brasileira, digamos que é uma linha teológica mais forte. Então é uma informação que às vezes chega para a gente assim sem pensar, né? Então, tratando primeiro da questão do arrependimento segundo os católicos, né, do arrependimento para a vida segundo os católicos, eu peguei um trecho aqui do livro do Roth, um teólogo reformado, que ele diz: os romanistas distinguem a penitência como uma virtude que é interna, incluindo a tristeza pelo pecado e uma volta do pecado para Deus, e também como um sacramento, que é a expressão externa do estado interno. Este sacramento consiste em contrição, ou seja, a tristeza e ódio pelos pecados passados, com o propósito de não pecar mais, a confissão, ou na verdade uma autoacusação diante de um sacerdote que tem a jurisdição, o poder das chaves, e a satisfação, ou algum trabalho do sacerdote e realizado pelo penitente para satisfazer a justiça divina pelos pecados cometidos. E aí, por último, sim, vem a absolvição, que tem que ser pronunciada pelo sacerdote judicialmente e não meramente declarativamente. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, o perdão, esse arrependimento, não vem de graça, ele precisa de um trabalho, exatamente como o Fernando estava expondo aqui na pregação de manhã, né? O católico não enxerga o arrependimento para a vida como uma graça salvadora de Cristo, algo que ele dá gratuitamente, mas sim, depois dessa salvação você ainda tem que ter trabalhos, coisas que você tem que fazer para que você garanta a sua salvação, porque senão você pode não salvar. Se você não se penitenciar, se você não fizer isso ou aquilo, rezar 10 Aves Marias, 10 Pais Nossos, fazer tal coisa ou tal coisa, e depois receber essa absolvição por parte do sacerdote, do padre, você não tem aquele arrependimento verdadeiro, aquilo não é algo que vai dar em frutos para a sua salvação, ou seja, é uma salvação por obras, né? Você precisa daquelas obras, o trabalho de Cristo não foi suficiente, e para que você demonstre esse arrependimento, você tem que pagar certas penitências, né?
Então, Rod continua, né, e ele salienta que nessa perspectiva, para os católicos, isso proporciona uma verdadeira satisfação pelo pecado. E isso, na teologia católica, é absolutamente essencial. O único meio pelo qual o perdão dos pecados cometidos após o batismo pode ser assegurado. Existe, então, na visão católica do arrependimento, pelo menos como um elemento proeminente, a noção de que o pecador pode e deve pagar pelos seus próprios pecados e assim ganhar o favor de Deus. Ou seja, a ideia de que o trabalho de Cristo na cruz e toda a sua vida de obediência não foi suficiente, é necessário algo mais. E isso é visto, eu acho que fora do cristianismo bíblico, todas as outras religiões são dessa maneira. Qualquer que seja a divindade, o Deus, o trabalho que foi feito não é suficiente, exige do pecador, daquele que quer alcançar a salvação, um trabalho a mais. Ele não consegue ganhar a salvação dentro da religião, da visão da religião dele, fora do cristianismo bíblico, se ele não fizer algo a mais por aquilo, né? Esse arrependimento tem que ser demonstrado através de uma autopenitência, de um ascetismo, se distanciar de certas coisas, porque senão aquilo ali ele não vai se distanciar nesse sentido, né? De que o corpo é mau, aquilo ali vai me distanciar do lado espiritual, o bom, e aquilo vai me deixar longe da minha salvação. Então eu preciso largar certas coisas para que a minha salvação não seja perdida. E isso é dentro da visão católica, né? E de repente dentro do arminianismo isso não é tão óbvio, mas ele também trata esse arrependimento como uma obra, né? Pode não haver, tem uma diferença superficial, né? Mas na essência é praticamente a mesma coisa, porque dentro do arminianismo o arrependimento, né, essa conversão, ela precede a regeneração, ou seja, ele só é salvo, ele só é regenerado porque ele soube escolher bem. Ele teve uma visão, ele se arrependeu, ele viu que ele é mau, então aí ele é salvo, aí ele é regenerado, aí Deus vai dar a salvação para ele. Então, se alguém escolheu o mal, escolheu não se arrepender, ele não é salvo. Escolheu se arrepender, escolheu bem, a obra dele foi boa, ele é salvo, né? Eles baseiam-se na suposição de que o homem, os arminianos, né, de que o homem não regenerado não está realmente e nem totalmente morto no pecado e nem destituído de todos os poderes para o bem espiritual, mas que ele pode ter fome, sede de justiça e oferecer o sacrifício de um espírito contrito e quebrantado que é agradável a Deus. Essa é a visão arminiana, né, que o homem, aquele morto no pecado, para eles, que o Paulo diz, é simplesmente uma metáfora, que o homem, na verdade, ele pode fazer boas escolhas, ele pode ter um coração que pode agradar a Deus, que pode se arrepender, e isso muitas vezes, assim, a gente está pensando aqui na parte sistemática, né, na parte teológica, mas isso literalmente, como é que isso se aplica na vida? Se aplica muitas vezes na teologia da igreja, na maneira como o culto é conduzido, se o culto é feito para Deus, vai ser feito para que as pessoas, de repente, como o Rafael falou na aula passada, se emocionem, tenham uma experiência emocional e aí venham a se juntar à igreja, eles precisam daquilo. O culto é voltado para as pessoas, é para Deus, como é que esse culto é organizado, e outras questões, a questão de a música da igreja é uma música que é voltada para o emocional, não para a glória de Deus. A pregação é sempre tentando trazer o pecador a que de alguma maneira se emocione e tenha uma experiência subjetiva ali, né? E não realmente a pregação da palavra de Deus, da obra de Cristo, das leis de Deus sobre o pecado. Então eles acreditam nessa questão de que na prática o pecador pode ali escolher a Deus, né? Então este estado de espírito que eles dizem, o coração, é considerado um ato de obediência autogerado pelo pecador, em troca do qual Deus concede o dom da vida eterna. O arrependimento para a vida, em sua essência, baseado nas Escrituras, está bem afastado das duas visões, que de alguma maneira coloca como uma escolha humana. E eu peguei até um trecho aqui do Williamson, no estudo dele sobre o Confissão de Fé, que ele diz algo bem interessante. Ele diz: o verdadeiro arrependimento é o reconhecimento do fato, a convicção do fato e o assentimento do fato de que não há outra maneira possível pela qual o pecador possa satisfazer a justiça divina, a não ser experimentar a condenação eterna. Na verdade, é precisamente este reconhecimento, convicção e assentimento que também exige que ele confie somente na satisfação do sofrimento de Cristo para a salvação. Não poderíamos conceber o arrependimento de forma mais radicalmente errada do que considerá-lo como uma obra realizada,
Pelo contrário, é a compreensão abjeta de que o favor de Deus nunca poderá ser conquistado dessa forma. Então, dentro da visão bíblica, principalmente da visão reformada, né, como a Bíblia nos apresenta, exatamente o arrependimento para a vida é aquela ideia de que você não tem nada para oferecer para Deus e Deus te concede esse arrependimento, te concede a salvação, te concede a graça, e que você, por você mesmo, você não pode fazer nada para se achegar a Deus, né? Então a gente agora vai finalmente entrar, né, na sessão do texto de hoje para entender sobre como esse arrependimento, digamos, funciona, qual é a sua base, como é que é a sua essência, e entender que, longe de ser um ato meritório de obediência, como o Fernando até falou hoje de manhã, né, não é uma listinha de coisas que a gente tem que fazer, vim no culto, então isso aqui tá, eu fiz tal, então tu viu como eu estou arrependido, eu estou fazendo todas essas coisas aqui. Não, isso que traria, né, uma recompensa, é antes uma consciência da total incapacidade de alguém de agradar a Deus, ou de fazer qualquer coisa que mereça sua bênção ou recompensa. Então vou ler o texto aqui, vocês podem acompanhar lá na tela. O capítulo 15, seção 2 diz: movido pelo reconhecimento e sentimento não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, e ao apreender a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que, deixando-os, se volta para Deus com a intenção de andar com Ele em todos os caminhos de seus mandamentos e esforçando-se para isso. Então, diferente do arrependimento para a morte ali, né, essa distinção que Paulo faz lá em 2 Coríntios 7, encontramos, ao averiguar na Escritura, alguns fundamentos e essências do arrependimento para a vida. Eu vou tratar, quando eu estava estudando para preparar a aula, além do texto do Rod, eu encontrei alguns outros textos, mas eu gostei muito da maneira como o Rod, um teólogo reformado, colocou essa questão. Ele divide essa questão do arrependimento para a vida nos seus fundamentos. Ele diz que existem alguns fundamentos que fazem esse arrependimento para a vida e essência, aquilo que realmente compõe, né, esse arrependimento para a vida. Ele diz que tem dois fundamentos, dois principais, pelo menos, fundamentos, né? O primeiro, o pecador experimenta um verdadeiro senso de culpa, corrupção e poder de sua pecaminosidade pessoal e de seus próprios feitos pecaminosos em relação a Deus. Então, até não sei se vocês estão todos participando da leitura do livro, isso é bem interessante que a gente vê lá no livro Guerra Santa, né, do John Bunyan. A gente está no capítulo 5, vale, quem não estiver participando dos grupos de leitura, vale ler, e que vem os mensageiros de Deus trazer a mensagem. Eles vão lá no portão do ouvido, que é como ele chama, né, o portão da cidade de alma humana. Ele vai exatamente o lugar onde a alma humana recebe aquilo, no ouvido, e ele vem com a mensagem de Deus. Os três capitães, mensageiros dos capitães, chegam e fazem a pregação da misericórdia de Deus, trazem a pregação da justiça de Deus, que a cidade de alma humana tinha que se arrepender para poder ser de novo levada a um caminho bom, um caminho justo. E esse é o primeiro. Então, a pregação da palavra, a pregação fiel da palavra, da distância que o homem se encontra de Deus, do real estado do homem, né, faz com que isso possa acontecer. Esse primeiro fundamento, né, que é o pecador experimentar um verdadeiro senso de culpa. Através da pregação da palavra, Deus utiliza o seu Santo Espírito para fazer com que o pecador tenha esse real senso de culpa, né? Esse é o primeiro fundamento. E esse ponto do fundamento, ele inclui algumas coisas, como a consciência de culpa, isto é, ele expõe a punição merecida como sendo oposta à justiça de Deus. Todos os pontos desse fundamento a gente vê muito no Salmo 51. Se vocês puderem abrir, eu vou pedir para ler alguns versículos, que é a real ali, o entendimento. O pecador se entende como ele realmente é, a odiosidade do que ele fez, do seu pecado, do seu coração. E ali Davi, quando ele escreve esse salmo, ele coloca muito bem algum desses pontos, né, como a consciência de culpa. Se alguém puder ler o Salmo 51, versículo 4 e 9. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então aí fica bem claro que Davi teve a consciência da sua culpa.
ele expõe que ele merecia uma punição por aquilo que ele fez, ele realmente sentiu a odiosidade do pecado dele e como aquilo está distante da justiça de Deus e que ele mesmo não poderia fazer nada por ele, que ele precisava daquela misericórdia de Deus. Outro ponto importante nesse fundamento é a consciência de corrupção como sendo oposta à santidade de Deus. No mesmo Salmo, agora os versículos 5, 7 e 10. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me como sou, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alto que a neve. 5, 7 e 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então aqui o pecador demonstra, Davi demonstra essa consciência, da corrupção dele como sendo oposta ali à pessoa de Deus, à santidade de Deus, e que ele precisa daquilo para que ele possa se aproximar de Deus, precisa ser limpo por Deus, precisa ser purificado pelo próprio Deus, E mais um ponto dessa questão desse fundamento é a consciência de desamparo. Salmos 51, versículo 11. Então o pecador aqui vê que não tem para onde ir, por ele mesmo ele está totalmente fadado, ao desespero, digamos assim. Até esse ponto aqui, digamos que o arrependimento para a morte e o arrependimento para a vida, até digamos esse ponto podem ser iguais. O pecador vê ali a real condição dele, ele vê a maldade do que ele fez, ele vê que nele mesmo ele não tem esperança nenhuma, não tem onde ir, ele está afastado de Deus, ele é culpado por aquilo que ele fez e tem ali o desespero daquela culpa, E aí vem o segundo ponto desse fundamento, que é uma genuína apreensão, ou seja, entendimento da misericórdia de Deus em Jesus Cristo. É importante salientar que o verdadeiro arrependimento não só lamenta pelo pecado, mas aí sim ele vai procurar um Salvador. E por que isso? Porque a nossa consciência, agora afligida pelo peso da culpa, não pode ser apaziguada por nenhuma outra propiciação, senão por aquela exigida pela própria justiça divina. E isso só pode ser feito tendo em vista o arrependimento para a vida, numa confiante aplicação dos méritos de Cristo. E aí fica bem claro da pregação do Fernando hoje, quando ele fala da questão de a gente só ter a Cristo a quem recorrer, os méritos de Cristo para a nossa salvação, que a gente não deve se apegar a mais nada, seja a tradições de homens ou a outros tipos de idolatria, e sim confiar nos méritos de Cristo, Desta forma, então, compreendemos a espantosa bondade de Deus na dádiva de seu Filho, de nossa ingrata retribuição a ela, sendo esse o meio mais poderoso de conduzir a alma ao genuíno arrependimento do pecado cometido contra Deus. Então, a necessidade de cada vez mais aprendermos sobre a obra de Cristo para nos aprofundarmos no conhecimento, que vai abranger também o nosso coração do grande amor de Deus por nós. Para não ser somente um sentimento vazio, sem saber muito bem nem como Cristo nos salvou. Foi um pouco do que o Rafael também abordou, não sei se vocês vão lembrar na aula passada, onde ele fala daquela questão que muitas vezes em pregações fala, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, mas e além disso, o que Jesus exige, como é que isso se aplica à minha vida, o que isso exige de mim? Então fica uma fé subjetiva, como foi tratado também na pregação hoje, não uma fé fundamentada na palavra de Deus, onde a gente encontra ali real amparo, e cada vez mais, quando a gente compreende cada vez mais o que Cristo fez por nós, a profundidade do pecado que nós estávamos, a sujeira do nosso coração e tudo aquilo que foi exigido e que Cristo cumpriu, e que o Pai entregou o seu próprio Filho por amor de nós, e o que aquilo representou dentro da Trindade, aí sim o coração é levado a um lugar de adoração mais profunda, como gostam de dizer por aí, uma adoração verdadeira e que realmente se entrega diante de Deus ali, compreendendo, e aquela compreensão, aquele entendimento transforma o coração, a vida e a maneira de se comportar, E isso passa também por entender que fora de Cristo, Deus é fogo consumidor e o medo inextinguível da sua ira repele a alma. Salmo 134. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Deuteronômio 4:24. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. E Hebreus 12:29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, nesse segundo ponto aqui do fundamento, ele entende todo o trabalho de Cristo,
ele entende que fora de Cristo não há salvação. Então todo aquele desespero, aquele medo, aquela odiosidade pelo pecado que foi criada, digamos, no primeiro fundamento, nesse segundo fundamento ela é apontada e direcionada para Cristo e confia na obra dele. Isso aqui a gente tentando, eu acredito que todos já experimentaram de alguma maneira isso. Isso aqui é como se fosse uma teologia sistemática, né? Nosso catecismo. Então ele vem trazendo os assuntos ali encaixados e que muitas vezes, quando a gente coloca assim, pode parecer um pouco distante, mas a gente vê na nossa vida como isso se aplica, né? Quando a gente muitas vezes peca contra Deus e sente aquele nojo do nosso pecado, e a gente vê que só em Cristo a gente pode voltar. Então são coisas que a gente no dia a dia vai experimentando, né? Lançado esses fundamentos, que é a primeira parte ali da sessão, ele entra na essência. Tudo bem, esses são os fundamentos do arrependimento para a vida, mas o que é esse arrependimento para a vida? O que ele trata? Qual é a essência dele? E ele divide em 3 pontos o Rod, né, que eu achei também essa didática bem interessante. Ele diz que, primeiro, o pecador tem genuína aversão ao pecado e lamenta seus pecados pessoais. Ao se aproximar de Cristo, ele vê seus pecados... Ao se aproximar de Cristo, ele vê seus pecados ainda sendo mais grosseiros do que os cometidos no tempo da ignorância e sendo cada vez mais sujos e odiosos. Por mais que o cristão já convertido aqui nesse ponto, já confiante em Cristo, ele continue pecando, ele vê ainda os pecados de hoje, por mais que sejam de repente menos grosseiros do que ele cometia na época da ignorância, ele vê ainda como mais grosseiros. Ele está se aproximando de Cristo e aquilo cada vez mais vai se tornando um peso para ele, né? Então, se alguém puder ler Ezequiel 36, 31. Essa aqui é uma essência do arrependimento para a vida, né? O ser humano se enxergando como ele realmente totalmente distante de Deus nesse sentido, né? Da diferença ali do pecado dele, como isso afasta ele de Deus, e isso traz esse nojo e a vontade já nesse ponto de caminhar cada vez mais próximo, né? Salmo 119, versículos 128 e 136, se alguém conseguir, senão eu tenho aqui. E 128. Por isso tenho por injusto retos os meus preceitos todos, e aborreço todos os caminhos de falsidade. A aproximação de Cristo e o reconhecimento da lei de Deus faz com que cada vez mais o pecador se abomine e se arrependa. Em Romanos 3,20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aí, mais uma vez, a importância do contínuo leitura, contínuo estudo e recepção da palavra de Deus, da lei de Deus, para que cada vez mais o homem arrependido possa ter essa noção do pecado dele, possa ter conhecimento do que Deus exige nesse sentido, né, de como o homem ande, do que do que Deus espera, né, do homem, e aí cada vez mais se aproximando de Deus e se afastando do pecado, né. E o segundo, essa primeira essência, né, o pecador com a genuína aversão ao pecado e esse lamento pelo pecado. O segundo ponto para ser destacado, né, dessa essência que gera o arrependimento para a vida, é que o pecador vai ter uma conversão real para Deus. E aí é um ponto que ele tratou, vou falar de novo um pouquinho mais para frente, mas que o Fernando também tratou hoje, o Rafael tratou semana passada, que é essa questão daqueles que ficam, digamos, simulando, né, entre aspas. Às vezes a pessoa acha que está vivendo uma vida cristã porque obedece tais coisas, se comporta de tal e tal maneira, e muitas vezes não é um arrependimento verdadeiro, e a pessoa está se enganando, e muitas vezes esse é mais difícil de ser alcançado do que aquele que está totalmente distante, né? Então,
Isso é o que a gente vai chamar muitas vezes de conversão, né? O ponto que a gente chama de conversão. O abandono de velhos modos, maneiras, pensamentos e sentimentos. É a face visível da regeneração. Um voluntário abandono do pecado, vendo-o como mal, criando real tristeza, humilhação e a confissão. É a criação de um novo caráter, uma disposição renovada para guiar-nos a uma maneira de viver de acordo com os mandamentos de Deus. É a vontade de seguir as leis justas de Deus. De novo, no Salmo 119, são 3 versículos, 6, 59 e 106. Então não terei de me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. 59. Considera os meus caminhos e volto os passos para os teus testemunhos. E 106. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos. É quando você vê que é uma transformação interna do coração do pecador. Ele não simplesmente quer seguir certas coisas, porque ele acha que seguindo certas coisas, aí sim Deus vai perdoar ele. Não, ele entendeu já o perdão que Deus ofereceu, aquela obra gratuita de Cristo, e aí sim, ele não, devido ao amor de Deus, eu quero viver da maneira que agrade a esse meu Deus. Então é uma real conversão, né? E o terceiro ponto, que é a continuação lógica desse, o pecador tem um sincero propósito e persistente diligência em andar com Deus nos caminhos de seus mandamentos. É um esforço verdadeiro e perseverante para manter a obediência à lei de Deus. Atos 26, 20. Mas anunciei primeiramente aonde Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. É isso aí, as obras dignas de arrependimento, são aquelas obras que demonstram o arrependimento verdadeiro. Não é simplesmente uma listinha do que pode e não pode, uma maneira de tentar ser educado ou de parecer certa coisa, né? Mas é algo que vem do coração, que vai resultar em obras verdadeiras de uma vida piedosa. Normalmente, como dito antes, é o que junto com o segundo ponto a gente chama de conversão, né? Esse ponto é aquilo que visivelmente é a face visível da regeneração, né? É o que comumente a gente chama de conversão. Este sendo um termo mais geral que resume diversas experiências envolvidas no início da vida cristã. Ela é geralmente usada para designar as primeiras ações que experimentamos com a nossa vida religiosa. É o que muitas vezes é identificado como o ir em direção a Deus. O arrependimento, porém, é mais específico, dando proeminência à obra da lei na consciência e enfatizando especialmente as experiências que tratam o novo nascimento como sendo não somente um achegar-se a Deus, mas também um afastar-se do pecado. O arrependimento é uma experiência diária do cristão enquanto prossegue a luta contra o pecado em seu coração. Até eu acho que é uma frase, se eu não me engano, do Jonathan Edwards, né, que ele fala que muitas vezes ele tem que se arrepender do seu próprio arrependimento, porque às vezes ele é tão falso, só pelo medo da punição de Deus ou da culpa, e que ele se arrepende por causa daquilo. Então muitas vezes o cristão, quando ele vai se chegando a Deus, ele sente essa necessidade de se arrepender até do seu próprio arrependimento, que às vezes seu arrependimento é só por um medo de uma punição, e não, aquele arrependimento tem que ser gerado pelo amor a Deus, pela vontade de caminhar junto de Deus, não só de se achegar a Deus, mas de se afastar das práticas do pecado. Tudo isso envolve esse arrependimento para a vida, né? Aí eu trouxe alguns, eu vou ler o primeiro, mas se já puder alguém abrir, Lucas 9, 23 e depois Gálatas, são dois, eu vou dizer depois os dois de Gálatas. Eu vou ler primeiro Salmos 19, 12 e 13. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Lucas 9, 23. Então aqui está um dos grandes pontos, né, do arrependimento para a vida. A gente entender quem a gente é, a gente negar essa natureza e seguir a Cristo, né, se afastando do velho homem e cada vez mais indo para o alvo.
E em Gálatas são dois, Gálatas 5:24 e 6:14. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E o 6:14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse é o pensamento de alguém que tem esse arrependimento para a vida, né? Na glória não está nele mesmo, nas coisas que ele faz, mas pode falar. Não nas coisas que ele faz, não na obediência dele às leis de Deus, mas no que Cristo fez, no amor que ele tem a Cristo e a vontade que ele tem de retribuir esse amor através da obediência, né? Deixando para trás a sua velha natureza, seguindo a Cristo, se negando. E pode falar, João. Pode. No Salmo mesmo que a gente leu ali, né, que ele diz, você tem, o Salmo 51, 4, acho que é o versículo 4, né, que ele fala. Pode continuar. Tem a situação, o profeta fala com ele, e ele fala, a gente tem que matar essa consequência, e ele depois ele fala, Aí ele... esse ponto é um ponto interessante aqui. Quando você passa por essa situação, depois você não deixa de temer, você não deixa de sentir medo, só que você bate, o remorso é diferente, porque você está chorando, porque você, caraca, vou ter uma consequência, isso vai me afetar, vou perder, sei lá, laço com alguém, vou ter... A diferença ali de Pedro com o próprio Judas, né? Pedro chorou ali por ele ter traído a Cristo ali, e depois ele se voltou para Cristo por causa daquilo. Já Judas não, chorou simplesmente por ter traído, e aquilo levou um remorso que não levou... o que tem... Isso. É um dos fundamentos lá, até lá que Davi descreve, né, no versículo 4 lá: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo ao teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, o que você fizer, eu fiz por merecer. Eu me entrego diante de ti, me limpa, mas... Exatamente. Então, a legitimidade do genuíno arrependimento prova-se, primeiro, em ele ser perfeitamente conformado aos requerimentos e ensinamentos da Escritura, e segundo, por seus frutos. Se é genuíno, infalivelmente emana da regeneração e guia até a vida eterna. Então, aqui seria, digamos, o fim da explicação, né, do que seria o arrependimento para a vida, os fundamentos, a essência, o que ele leva o verdadeiro cristão, como é que a gente pode ver se esses frutos estão sendo realmente feitos, estão sendo realmente dados em nossa vida, né, a gente poder olhar, ver se a gente está realmente se arrependendo dos nossos pecados, se a gente está caminhando de acordo com o amor a Deus, de acordo com o que a lei de Deus exige, por amor a Deus, né? E eu queria trazer, na verdade, outros dois exemplos para finalizar, dentro da Escritura, de duas parábolas que eu acho que exemplificam muito bem essa questão do arrependimento. A primeira é em Mateus 21, 28 e 32, a parábola dos dois filhos, que Cristo diz assim, vou esperar um pouquinho para vocês abrirem, Mateus 21, do versículo 28 até o 32. 21, 28. A parábola dos dois filhos. O que vos parece? Um homem tinha dois filhos, chegando-se ao primeiro disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois arrependido foi. Qual dos dois fez a
Então você vê aí, Cristo está falando com os fariseus, né? E pessoas cujo estilo de vida desafiavam a lei de Deus se arrependiam de seus pecados e retornaram ao Senhor, em resposta à pregação de João Batista. Enquanto isso, os líderes do judaísmo, que professavam devoção à vontade revelada de Deus, recusaram-se a dar ouvidos ao testemunho de João Batista sobre o Messias. Eles viviam, como o Fernando falou, a lista do que fazer. Eu dou a minha oferta, eu vou todo domingo, todo sábado, né, na sinagoga, eu estudo a lei de Deus, eu penduro, faço isso, enquanto o arrependimento verdadeiro não vinha à vida deles, porque eles achavam que pelo que eles faziam, simplesmente ali, eles estavam cumprindo uma lista, estavam agradando a Deus. Enquanto aqueles que, no princípio, estavam bem distantes, quando ouviram essa mensagem de arrependimento, de condenação, de se chegar a Deus, eles sim aceitaram, eles chegaram e falaram, não, o meu caminho não é um caminho digno, eu vou me achegar a Deus. E em segunda, eu acho que todo mundo conhece, mas do filho pródigo, se a gente puder abrir aí, está em Lucas, né? Lucas 15. Lucas 15. Aí, estudando, né, para montar a aula, eu não entendo nada de hebraico, não entendo nada, mas eu só tenho dicionário lá, mas estudando sobre o requisito ali, o que significa as palavras arrepender, né, dentro do contexto bíblico, né, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, eu vi que são 4 verbos nas Escrituras que são traduzidos por arrepender-se. 2 são hebraicos e 2 gregos. Um dos verbos hebraicos tem o significado de sentir, entristecer. O outro significa voltar. Dos 2 verbos gregos, um significa vir a ter cuidados posteriores e o outro, que é o mais frequente, mudar de opinião. Este que tem o significado de mudar de opinião é o que frequentemente traduz o primeiro dos 2 verbos hebraicos na versão da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Então, a gente pode, antes da gente ler aí, né, fazendo esse preâmbulo, antes da gente ler a parábola, a gente pode depreender do conjunto de significados desses verbos que o arrependimento, segundo as Escrituras, consiste em um pecador mudar de opinião. Em que sentidos? Basicamente 3. Primeiro, a respeito de si mesmo, vendo-se como Deus o vê, culpado, indigno, miserável, razão porque se entristece. Segundo, a respeito do pecado, reconhecendo-o hediondo, razão porque decide abandoná-lo. E terceiro, a respeito de Deus e a sua lei, a quem passa a buscar, reconhecendo a Deus como amoroso. Aí, se a gente puder ler, então, agora o Lucas 15, do 11 até o 32, né? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele os repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e a este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E até aqui eu tenho... Não pode continuar, até o 32 mesmo. E levantando-se, já foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o
já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel de dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: vem teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então eu acho que isso aqui exemplifica bem a questão do arrependimento para a vida. Eu vou me concentrar rapidinho nos versículos. Tratar primeiro do segundo irmão que ficou, né? Que tinha essa relação com o pai, não entendia essa relação amorosa com o pai. Do ponto de vista dele era uma relação meritória, ele tinha que fazer, ele estava cumprindo tudo, então o pai tinha que dar coisa de volta para ele. Eu estou fazendo aqui tudo, e não esse dom gracioso de que o pai, tudo que é do pai é dele também, que ele está na casa do pai, que ele pode receber. Ele, não, eu estou fazendo, eu quero de volta, estou fazendo, eu quero de volta. Fiz isso. Enquanto o primeiro irmão mostra a questão bem claramente ali do arrependimento para a vida, né? Se a gente pega ali do versículo 11, principalmente versículo 17 até o 20, que é: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado filho teu. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Então esse moço mudou de opinião quanto a si mesmo, quando reconheceu não ser digno de ser chamado filho daquele nobre fazendeiro, cuja companhia ele abandonara outrora, quando se julgava merecedor até de receber em vida a sua herança e fazer dela o que quisesse. Mudou de opinião quanto às suas próprias ações, quando reconheceu que, afastando-se ingratamente da casa do seu bom pai e dissipando-a, fazendo uma vida dissoluta, havia pecado contra o céu e diante do seu pai. E por último, ele mudou de opinião a respeito do seu pai, quando percebeu que aos próprios trabalhadores da fazenda ele proporcionava uma vida farta e feliz, e acreditou que, voltando, seria recebido por seu generoso progenitor. Portanto, vemos nesse exemplo os resultados do arrependimento, os quais o catecismo inclui na própria definição, que são a tristeza e o horror causado pela nova concepção da odiosidade do pecado e a volta para Deus, disposto a obedecer-lhe e servi-lo, o que constitui mais propriamente a conversão e o verdadeiro arrependimento. E que cada dia o Senhor conceda ao nosso coração a sensibilidade para nos entristecermos por causa do nosso pecado e a humildade para buscá-lo. E aqueles que ainda estão longe, a nossa oração é que a bondade de Deus os conduza ao arrependimento. Então, acho que isso aí resume, deu para ter uma ideia boa do que seria o arrependimento para a vida, né? E os seus fundamentos, a sua essência e a diferença dele por um simples remorso, um arrependimento que não leva à conversão. Vou orar para a gente. Você poderia orar, Alexandre, para a gente finalizar?